galera, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre hidrostática, tá? Nós vamos falar sobre fluidos em repouso, falar de densidade, pressão, empuxo de Arquimedes, tá? Aí a gente, como toda aula a gente faz, no finalzinho a gente resolve a questãozinha do Enem. Então primeiro a gente vai fazer uma revisãozinha teórica, ok? Vamos lá para o quadro, olha só. Então vamos aqui, turma, vamos falar um pouco sobre densidade. Então densidade é uma relação de massa por volume, tá? Então esse M representa a massa, tá? E esse V representa para a gente volume, tá? Vamos trabalhar sempre dentro do Sistema Internacional de Unidade, onde a unidade de massa vai ser quilograma e o volume vai ser metros cúbicos, tá? Então geralmente esse volume vem em litro, e vamos deixar uma relaçãozinha aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Então transformar litros para metro cúbico, nós temos uma relaçãozinha aqui, tá? Que o metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então densidade é massa por volume, a unidade de densidade seria para a gente quilograma por metros cúbicos, ok? Trabalhando dentro do Sistema Internacional de Unidade. Então geralmente a unidade que vem para a gente é gramas por centímetro cúbico, ó. Aí você vai transformar isso aí para quilograma por metros cúbicos, tá? Como é que a gente faz isso? Multiplica por 1000, multiplica por 10 a terceira, tá? Se eu quiser voltar, é só dividir por 10 a terceira, ok? Então aqui você tem uma relaçãozinha de densidade que é massa por volume. Próximo conceito nosso é sobre pressão, tá? O que seria uma pressão? Pressão é uma relação força pela área, ó, força por área. Unidade de força no Sistema Internacional é newtons e área é metros quadrados, tá? Então quer dizer, se eu for trabalhar com unidade de pressão dentro do Sistema Internacional, é newtons por metro quadrado, onde newtons por metro quadrado, a gente vai utilizar o PA, que representa para a gente Pascal, né? Então é o seguinte, qual é a relaçãozinha importante dessa equação, tá? Para a mesma força aplicada, ó, para a mesma força aplicada, admitindo que uma força constante, aí nós temos uma relaçãozinha entre pressão e área. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais, não é isso? Se eu tiver uma área menor, você vai ter uma pressão o quê? Maior, ou vice-versa, não é isso? Área maior, pressão menor, tá? Então pressão, sempre lembrar que para eu ter pressão, é uma força aplicada numa área, e essa força ela vai ter que ser perpendicular a essa área, hein? Então, força perpendicular à área me dá pressão, tá? Então lembre sempre disso, tá? Força perpendicular à área, ok? Outro conceito para a gente aqui é falar sobre a pressão atmosférica, não é isso? O que seria a pressão atmosférica? Pressão atmosférica seria, professor, mas o que é pressão? Pressão é uma força pela área. Nós estamos relacionando ainda a pressão. Então seria uma força sobre a área, mas força de quem? Aí, ó, tem aqui, é o peso de quem? Do ar que exerce sobre a superfície. Aí eu tenho as relações, eu tenho aqui que a pressão atmosférica pode ser dada em ATM. ATM corresponde a 10 à quinta Pascal, lembrando que Pascal é newtons por metro quadrado, tá? Isso é um Pascal, ok? Ou uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. E se eu vou relacionar com água, eu teria uma coluna de 10 metros de coluna de água. Essas são as unidades de pressão atmosférica, ok? Olha só, próximo. O que nós temos lá? Pressão hidrostática, importante para a gente aqui também, ó. É isso aqui, ó, Steven. Tá? Geralmente ele cobre o nome do cara, né? Então quando ele fala Steven, lembra de pressão hidrostática. Pressão hidrostática seria o seguinte, ó, aqui representa um líquido, como por exemplo a água, tá? E aí você tem uma certa profundidade aqui, ó, que eu vou chamar de H, ok? Então nesse pontinho aqui eu teria uma pressão, que eu vou chamar de ponto P. Que pressão que eu tenho aqui atuando sobre esse ponto? Ó, lembrando que aqui fora eu tenho o ar exerce uma pressão, que é uma pressão que atmosférica, ok? Ó, e aí eu tenho mais a pressão do líquido. Aí quando você fala a pressão do líquido, é essa pressão aqui que é o DGH, ó, tá? Que está relacionado com a coluna de líquido.
Então a pressão nesse pontinho P aqui seria o quê? dGH. D do quê? De densidade. G do quê? De gravidade. E H de profundidade, não é isso? Então a pressão no líquido eu vou relacionar dGH, ok? Isso é a pressão hidrostática. Próximo assunto nosso aí. Prensa hidráulica, tá? A última provinha de Enem foi cobrado um pouco sobre prensa hidráulica, não é isso? O que seria a nossa prensa hidráulica? Tem um desenho aqui, ó, que vai representar isso pra gente. Aqui eu tenho um êmbolo móvel, tá? Onde eu vou aplicar uma força sobre essa área, ó, área 1. E o que seria força sobre área? Acabamos de ver. Força sobre área é o que? Pressão, não é isso? Ó? Pressão é força sobre área. Então você vai, quando você aplica uma força no êmbolo de área 1, então você provoca no fluido uma diferença do que? De pressão, aonde essa diferença de pressão é transmitida integralmente no fluido, tá? Fluido é gás ou líquido, e aí o que vai acontecer? Você transmite essa diferença de pressão para o outro êmbolo. Aí aqui você aplica uma força, tá? Que seria um F2, numa área 2, ó, que seria a nossa área 2, tá? Então a sacada de prensa hidráulica é o seguinte, tá? Quando você aplica uma força no êmbolo 1, você provoca uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é transmitida para o êmbolo 2. Aí eu tenho uma relação com pressão, é força pela área. Então a pressão 1 seria a força 1 sobre a área 1. Como a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2, nós temos que força F1 área 1 tem que ser igual a F2 sobre a área 2. Sendo a pressão constante, nessa situaçãozinha aqui, ó, nós temos que força e área são grandezas diretamente o que? Proporcionais. Tá? Onde eu tiver área maior, eu tenho força maior. Então você aplica a força no êmbolo menor para ser transmitida essa pressão para o êmbolo maior, porque aí você vai ganhar força. Tá? À medida que aumenta a área, aumenta a força, para a pressão continuar sendo o quê? Constante. Ok? Próximo assunto nosso. O que nós temos aí? Empuxo. Tá? Então, empuxo é um conteúdo não só cobrado em prova de Enem, mas ele cai em várias provas do país. Aí, ó. Então, quando a gente falar em empuxo, vamos lembrar que a gente vai falar de quem? Arquimedes. A gente fala de Arquimedes. Ó. É isso? Que é o lance lá da Eureka, não é isso? Tá? O que seria empuxo? Empuxo é o seguinte, olha só. Quando você mergulha um corpo no líquido, ó, quando você mergulha um corpo de volume V, ele vai deslocar esse mesmo volume, só que aí quando eu coloco o corpo de volume V, ele desloca uma porção do líquido também de volume V. Tá? E se eu pegar essa porção de líquido de volume V e pesar isso aqui, eu vou ter o valor do empuxo. Então, o que seria o empuxo? O empuxo seria uma força que atua sobre o corpo, provocada por uma diferença de pressão. Aqui eu tenho uma força aplicada maior, aqui eu tenho uma força aplicada menor, provocada pela diferença de pressão. Como esse ponto se encontra no ponto mais baixo, ele tem uma pressão maior. Então, você tem uma força maior embaixo do que uma força em cima. Tá? Dando uma resultante para cima, jogando o corpo para onde? Para cima. Tá? Então, o empuxo é uma força provocada por uma diferença de pressão, cujo valor dessa força é o peso do líquido deslocado. Esse for o líquido deslocado, eu vou pesar isso. Ó. Se eu pesar isso aqui, eu tenho o valor do empuxo. Tá? E aí, como é que a gente calcula esse empuxo? Empuxo vai ser densidade do líquido, tá? Volume que está submerso, e depende também de quem dá gravidade, não é isso? Então, quer dizer, densidade de líquido maior, empuxo maior. Densidade de líquido menor, empuxo menor. Se eu tiver o volume submerso, não é o volume do corpo, é o volume que está dentro do líquido. E também depende do local, que seria a nossa o quê? Gravidade, ok? Então, para a gente encerrar nossa aula aqui, vamos falar aqui, ó, sobre o assunto, Enem 2013, né? Que aí ele fala, vamos fazer uma questãozinha de prensa hidráulica e empuxo, tá? Então, olha, Enem 2013, para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção,
é utilizado em ônibus e automóveis. Elevador hidráulico, aqui ó, elevador hidráulico, ó, prensa hidráulica, tá? Lembra o nome do cara aí, ó, lembra de Pascal, tá? Prensa hidráulica é Pascal, ok? Desse dispositivo é usado uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Só antes de terminar. Aqui, ó. Ele deu essa área 1, onde vai ser aplicada a força, e essa área 2. Ele deu uma relação dessa força, dessa área, onde ele diz que a área 2 é 5 vezes maior que a área 1. Ó. Olha isso aqui, ó. Olha só, voltando no texto. Ele diz aqui, ó, considere o elevador cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior, ó, que a área da tubulação que sai da bomba. Se pesarmos atrito e considere uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, uma pessoa de massa 65 kg, isso aqui vai provocar um peso, né, no êmbolo, certo? Uma cadeira de roda de 15 kg também provoca um peso, tá? E ele também deu a massa da plataforma, que também vai provocar um peso, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, nós temos, ó, qual deve ser a força exercida pelo motor, olha lá, sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com uma velocidade constante, tá? Ó, o que quer dizer velocidade constante, turma? Tá? Velocidade constante é que a resultante das forças seja igual a quanto? A zero. Tá? Então, se você ver aqui, olha só, você tem uma força aplicada, F1, e aqui você tem uma força F2. Essa F2 vai ser igual ao peso de tudo que está aqui em cima. Tá? E aí eu quero saber quanto vale essa força F1. Ó. É isso que a gente procura. Tá? Então, o que eu tenho? Qual é a equaçãozinha que nós temos aqui? Pressão hidráulica. F1 sobre área 1, ó, F1 sobre A1 é igual a quem? Ó, F2. Então, o que aconteceu? Você está escolhendo a bunda, Edilson? Volta aqui um pouquinho. Espera aí. Só na parte ali, ó. Aí já... Aí, ó, certo? Olha a caixa. Certinho agora? Então, vamos lá, turma. Então, eu sei que eu tenho uma relação das áreas, que a área 2 é 5 vezes a área 1. Então, vamos aplicar aqui, ó, a equaçãozinha de prensa hidráulica. F1 sobre área 1 é igual a quem? F2 sobre área 2, ok? Ó, é isso aqui, ó. E lembrando que a gente busca esse valor de F1, ok? Olha só. Então vamos lá, vamos substituir. Deixa eu só pegar os dados das massas, não é isso? Eu tenho uma massa aqui de 65 kg. Ó. Tenho uma massa aqui de 15 kg. Já tenho 75 kg, não é isso? 65 kg, 80 kg. Mais 20 kg aqui, ó. Então você tem uma massa total de 100 kg, não é isso? Uma massa de 100 kg... Ó, você tem um peso de, peso é massa vezes a gravidade, massa de 100, gravidade de 10, você tem um peso aí de quantos newtons? 1000 newtons. Ó, 1000 newtons. Como ele diz aqui, ó, que isso aqui vai subir com velocidade constante, então a força F2 tem que ser igual à força o quê? Peso. Para eu ter uma resultante zero, ele subir com velocidade constante. Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Então F2, F1 é o que eu quero, ó. F1 eu não conheço. Tá? Lembrando isso aqui que é área 2, deixar, tá? Área 1 eu vou chamar de A1. A força no êmbolo 2 eu tenho que é igual ao peso, que vale quanto? 1000 newtons. Ó. E uma área 2 que ele diz que é 5 vezes a área 1, ó. Ok? Cancela a área 1 com a área 1, e 1000 dividido por 5, você tem uma força F1 de quanto que nós temos aqui? 1000 dividido por 5, 200 newton, não é isso?
Ó. Então, F1 equivale a quanto? 200 newton, tá? Então, eu tive uma massa de 100, multipliquei pela gravidade, que é 10, eu tive um peso de 1000 newtons, tá? Então, a força é de 200 newtons, alternativa C, ok? Ó, aí eu poderia pensar também como força, sendo uma pressão constante, força e área são grandezas proporcionais, não é isso? Então, aqui, como eu tenho aqui 1000 newtons, ó, 1000 newtons, aqui eu vou ter uma área de quanto? 5 vezes A1. Se você perceber que de 5 a 1 para A1, você dividiu essa área por 5. Então, o que você faz com esse peso? Também divide por 5. 1000 dividido por 5, aí um peso de quanto? Uma força de 200 newtons. Ó, foi o que a gente encontrou aqui. Ó. Poderia equacionar ou simplesmente relacionar que força e área são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Ok?